O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. Bem, França e Itália continuam se estranhando e a crise só aumentou essa semana. Eu digo continuam se estranhando, né, porque desde a eleição do novo governo italiano, né, o novo governo italiano tem como, digamos assim, sua antítese, né, especialmente para a Liga Nord, o partido do Matteo Salvini, a França do Macron. E o Macron também fez críticas ao novo governo italiano, assim como fez críticas, né, ao orçamento do governo italiano, que tem um déficit maior do que as regras da União Europeia, que foi, né, uma disputa aí nessa virada de ano até um acordo sobre esse orçamento italiano. Eu digo que também continua, né, porque além dessa questão política e ideológica, algumas semanas atrás nós comentamos, né, que o Luigi Di Maio, que é o vice-primeiro-ministro italiano, disse que a França até hoje age como uma potência colonizadora e deveria inclusive sofrer sanções da União Europeia por isso. Lembrando, para os nossos ouvintes mais recentes, ou para eventualmente quem esqueceu, que a Itália hoje ela tem um governo bem capenga, porque ela tem dois partidos, né, grandes no parlamento, tem três, né, um partido grande, que é o Cinco Estrelas, que é um movimento, né, que se intitula aí antissistema, né, esses movimentos populistas, mas dos movimentos populistas europeus é o mais de centro-direita, com algumas políticas inclusive de centro-esquerda. Em segundo lugar fica a Liga Nord, que é um partido populista de direita, que foi fundado inclusive buscando um separatismo do norte italiano, né, usando inclusive as divisões dentro da Itália como plataforma. E em terceiro lugar, o Partido Social Democrata. Então o Movimento Cinco Estrelas precisava de algum dos outros dois partidos para formar um governo viável, mas mesmo assim tinha que ceder um preço razoável. Então o que acontece é que hoje a Itália tem um primeiro-ministro que é um bundão, né, que ninguém liga para o primeiro-ministro, né, ele não apita nada, digamos assim, ele é o dono da caneta nominalmente, e o governo cotidiano, inclusive as declarações, né, cotidianas, são disputadas entre o vice-primeiro-ministro, Luigi Di Maio, líder dos Cinco Estrelas, e o ministro do Interior, Matteo Salvini, líder da Liga Nord. E, nesse sentido, né, nós tivemos aquelas declarações do Luigi Di Maio sobre a França ser colonialista, e aí, essa semana, o Luigi Di Maio se encontrou com alguns líderes da direita francesa e também auto-intitulados líderes do movimento dos coletes amarelos, né, que está aí agindo na França, já vai entrar na sua 11ª semana de protestos. Dentre esses dois líderes, né, estavam o Christophe Chalencon e a Ingrid Levavasseur, que são interessantes esses nomes, porque são nomes que estão propondo, digamos assim, uma candidatura dos coletes amarelos ao Parlamento Europeu pela França, agora em maio. E os coletes amarelos, eles iniciaram, né, com um movimento... A gente fez um programa falando sobre isso, né, já foi tema de vários programas, na verdade. Né, eles surgiram ali com uma reação ao preço do combustível, uma questão até ligada a políticas de novas energias. Depois foi se tornando uma coisa um pouco mais radicalizada, tanto à esquerda quanto à direita, e agora virou uma coisa amorfa, né, uma pauta generalizada, uma pauta, né, usando uma brincadeira, né, aqui do Brasil, em alguns protestos, né, contra tudo isso que está aí, digamos assim. Né? Então, começou com uma pauta específica, depois radicalizou e dividiu, e agora virou essa coisa um pouco mais amorfa, inclusive com protestos agora menores, né? A gente comentou isso esses dias, os protestos estão correndo todo sábado, porém em menores números do que no início. E hoje
né, várias coberturas, vários analistas dizem que os coletes amarelos dentro da França favorecem a Frente Nacional da Marine Le Pen, o partido da direita populista francesa, próximo da Liga Nord, inclusive. Né, próximo pero no mucho também. Né? Eles têm divergências, inclusive, ali na questão do Parlamento Europeu. Inclusive eu falei Frente Nacional, né, mas agora é Agrupamento Nacional, né, Convocação Nacional, Conjunto Nacional. Mudou de nome, mas e é uma palavra de tradução, né, não tem uma tradução exata, pelo menos aqui, não de cabeça. Então, né, peço aí uma cãibra mental. Então, o Luigi de Maio não apenas recebeu esses integrantes, né, e falou, inclusive, né, de uma lista, ao falar desse encontro, falou da lista para o Parlamento Europeu, ou seja, ele falou de eleições para o Parlamento Europeu que serão em outro país. Né, ele é um líder de um país se encontrando com candidatos de outro país. E aí ele disse que ele escreveu, né, no Twitter dele, que o vento da mudança cruzou os Alpes. Uma clara referência, né, o vento da mudança seria ali, né, esse movimento antissistema na Itália, representado pelo próprio Cinco Estrelas, e ao cruzar os Alpes, né, agora esse movimento antissistema, né, que agora está virando um termo também bastante amorfo, né, estaria chegando na França. Então, como reação, a França, que já tinha avisado para esse encontro não ocorrer, que a França interpretaria, né, isso como uma intervenção em assuntos internos, a França convocou o seu embaixador na Itália para, né, para consultas, lembrando que isso é uma forma diplomática de você expressar descontentamento, expressar censura, né, inclusive de você agora articular uma eventual resposta. Né? O Ministério de Relações Exteriores francês, via sua porta-voz, a Agnes von der Muhl, ela tem um nome alemão, talvez seja da Alsácia-Lorena, não sei. Ela disse: há vários meses a França tem sido alvo de repetidas acusações, ataques infundados, declarações ultrajantes que todo mundo conhece e pode ter em mente. Isso é sem precedentes desde o fim da guerra. A última interferência é uma provocação adicional e inaceitável. Ou seja, não classificar esse encontro com os coletes amarelos apenas como uma provocação, apenas como uma divergência ideológica, mas como uma interferência. Continuando, né? Essa nova provocação é inaceitável entre países vizinhos e sócios dentro da União Europeia. De Maio, que tem responsabilidades governamentais, deve velar por não afetar com suas repetitivas ingerências as nossas relações bilaterais, tanto pelo interesse da França como da Itália. Tá? Então, a França censurou agora, né, essa demonstração de apoio, né, vista da Itália em relação aos coletes amarelos. Depois o Luigi de Maio continuou, tweetou dizendo para os coletes amarelos não cederem, não desistirem, né, continuarem resistindo. A porta-voz do Ministério francês mencionou inclusive que a pior situação desde a guerra, né, lembrando que na guerra França e Itália estavam em lados opostos, e França e Itália, a gente mencionou isso em alguns programas também sobre o Brexit e sobre as eleições na Itália, as eleições na França. França e Itália e Alemanha fazem parte do tripé da União Europeia, né? Um tripé não apenas econômico, mas também um tripé político, porque da onde vem a União Europeia? Né? Aí, aquela breve contextualização, né, já que muita gente hoje, né, pelo fato da União Europeia existir como tal por 25 anos, né, e a sua gênese já ter 70 anos, né, muita gente acha que a União Europeia está aí desde sempre, ou então que a União Europeia, né, essa criação para destruir as nações, alguma coisa assim. Mas a União Europeia, ela surge no contexto da criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi uma expansão do Benelux, né? O Benelux é uma era, né? O Benelux se tornou redundante, digamos assim, é uma organização econômica, né? Ali uma área de livre comércio entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo, daí o nome Benelux.
A CECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, surgiu como o Benelux mais França, Alemanha Ocidental e Itália para estabelecer uma política comum e livre circulação de carvão, ferro, aço e indústrias metalúrgicas e siderúrgicas. Agora, por que isso? E por que essa importância no surgimento, né, da União Europeia? Primeiro, isso faria parte, né, da reconstrução da Europa Ocidental destruída pela Segunda Guerra Mundial. Né? Então, como parte dessa reconstrução industrial, inclusive, você teria esse livre trânsito. E segundo, ao fazer isso e ao criar políticas comuns, você vai ter as reservas desses recursos geridas de forma comum. E esses recursos, ainda mais se a gente pensar na década de 1950, eles são a matéria-prima para o quê? Para a guerra. Né? Você fazer uma guerra na década de 1950 era uma guerra que você precisava de aço, né? Para fazer tanques, fazer canhões e tudo mais. Hoje, é claro, talvez você não precise mais tanto de aço, né? Só um pouquinho ali de urânio já resolve. Mas, naquele momento, servia como uma maneira, inclusive, de evitar uma nova guerra, evitar uma revanche, né? Temia-se uma revanche. É fácil hoje a gente desmerecer essa ideia, mas vamos lembrar, a Primeira Guerra acaba em 1918 e 20 anos depois tem a revanche. Então temia-se que 20 anos depois do fim da Segunda, né, pudesse ter um caminho parecido. Então, o núcleo da União Europeia é França, Alemanha e Itália. O núcleo da União Europeia, da economia da União Europeia, são essas três economias, que, claro, nos últimos anos a Alemanha acabou se destacando, se distanciando um pouco das outras duas. Então você tem um racha em temas de cooperação, em temas sobre, né, a parte eurocética, né, digamos assim, da política italiana e da política francesa, é bastante complicado e é bastante simbólico, inclusive. Né? Então, essa treta entre França e Itália, que está longe de acabar aparentemente, né, pode dar alguns problemas aí e ter um peso simbólico bastante grande. E repetindo, ela não começou de hoje. Né? Nós temos aí os desencontros, né, já tem alguns anos, né, sobre questões de imigração, questões de refugiados, de como lidar com refugiados, questão das fronteiras entre os dois países, questão de pessoas procuradas pela justiça italiana que estão na França. A gente comentou isso no programa sobre o Cesare Battisti, né? O Cesare Battisti inicialmente fugiu para a França. Então essas relações estão bem azedas. Tá? Sobre essas relações, duas outras coisas. Primeiro, a França aprovou uma lei proposta pelos republicanos, né, que é o partido da direita tradicional francês, digamos assim, é o partido do Sarkozy, que proíbe uma pessoa de estar num ato mascarado ou com o rosto coberto por um cachecol, alguma coisa assim, a não ser que tenha uma justificativa plausível. Tá? E também nessa lei, você vai ter agora criar uma espécie de lista de comportamento dos protestos. Pessoas que cometerem atos de vandalismo, atos de depredação, serão proibidos de irem a outros protestos também. Então vai ter ali uma lista uma lista preventiva. E a outra notícia é que é o seguinte: esse ano nós teremos 500 anos da morte do Leonardo da Vinci. Ele morreu em maio. Ele morreu na França, em território francês. Né? Ele era ali ele era financiado, o seu grande mecenas, né, era o rei da França no final da sua vida, tá? Mais para o final da sua vida. Ele morre na França. Por conta desses 500 anos, nós vamos ter uma grande exposição na Itália sobre o Leonardo da Vinci, é claro, e também uma grande exposição no Louvre francês sobre esses 500 anos. Aí olha só, a exposição na Itália será em maio e a exposição no Louvre será em outubro, para uma não concorrer com a outra, não eclipsar a outra, e inclusive poderem partilhar obras. A Itália, o Louvre,
pediu algumas obras do Leonardo da Vinci emprestadas para a sua exposição. E os ministros da cultura dos dois países fizeram esse acordo no ano passado sobre isso. Até aí, ok. Só que, com essas novas tensões, essa nova escalada de declarações, uma parlamentar, né, da Liga Nord, a Lúcia Borgonzoni, disse que o seu governo não deveria mais emprestar as obras, dizendo que a França está tentando roubar o protagonismo em relação ao Leonardo da Vinci e colocar a Itália nas margens desse evento. E aí ela disse, né, que Leonardo é italiano, ele apenas morreu na França. Como se a França, né, não tivesse nada a ver, então a França não teria esse direito. A questão é que ela não é apenas parlamentar, ela também é como se fosse a vice-ministra de Cultura. Né? Ela tem um cargo no Ministério da Cultura, seria ali o segundo ou terceiro na hierarquia. E aí o atual ministro da Cultura italiano, o Alberto Bonisoli, disse que de fato o acordo tem alguns desequilíbrios e tal. Por quê? Porque como é que eu posso dizer? A compensação francesa vai ser ano que vem, quando nós teremos os 500 anos do Rafael, tá? O Rafael, tá? Né? Tem as Tartaruga Ninja, né? Então Leonardo, Rafael, e aí falta, né, o Michelangelo, Donatello. Mas enfim, ano que vem nós teremos 500 anos do Rafael, da morte do Rafael. E aí o Louvre vai emprestar obras para museus italianos para essa celebração. E aí, mas, né, disseram aí que esse acordo está muito desigual, tem problemas e tal. Então, essa treta pode influenciar até questões artísticas, né, infelizmente. Agora, um brevíssimo giro aqui de questões na Europa, começando justamente pela Itália e pela França. Né? Na França nós tivemos, na terça-feira, dia 5, na madrugada, a morte de 10 pessoas, outras 30 pessoas ficaram feridas e um incêndio em um prédio em Paris. Uma mulher foi presa e a suspeita é de que o incêndio tenha sido intencional. Foi presa uma mulher de 40 anos de idade que teria problemas psicológicos, segundo as declarações das autoridades, e negaram que tenha sido terrorismo. Tá? Falaram ali que foi alguma questão, né, interna, digamos assim, não revelaram muito mais detalhes. E na Itália, um homem nigeriano chamado Prince Jerry, de 25 anos de idade, se matou depois de ter negado sua residência permanente na Itália negada. Inclusive foi negado após ele apelar da decisão. Ele era químico e ele chegou da Líbia 2 anos e meio atrás. Ele estava estudando, ele na verdade era estudante de química, né? Ele estava na graduação de química e estava estudando numa universidade dentro da Itália, inclusive, e aí ele teve o seu pedido negado, e aí agora tem uma discussão, né, dentro da Itália, justamente por conta do seu pedido ter sido negado, por conta do decreto Salvini, né, na Liga Nord, que deixa mais restrita a permanência de imigrantes e de refugiados dentro da Itália. E aí, inclusive, entidades que cuidam de pessoas imigrantes e de refugiados, como, por exemplo, a Migrantes e os Missionários Comboni, tá, que são 2 entidades católicas, 2 entidades religiosas, né, fizeram críticas a essa nova política, dizendo que o número de pessoas que está com casos de depressão, suicídio, tem aumentado consideravelmente. Em relação ao Brexit, né, o Jean-Claude Juncker, né, o presidente da Comissão Europeia, se encontrou com a Theresa May ontem, dia 7, quinta-feira, né, e disse que provavelmente, né, não tem como renegociar, é muito difícil, está tudo no impasse, né, a Theresa May que precisa modificar alguns pontos para retomar o seu parlamento. Mas a notícia interessante foi a do Donald Tusk, né, que é o presidente do Conselho Europeu,
falando perante jornalistas na quarta-feira, dia 6, disse que os defensores do Brexit, que não pensaram, abro aspas, tenham pensado em como deve ter um lugar especial no inferno para as pessoas que fizeram campanha pelo Brexit sem ter nem mesmo um esboço de plano de como realizá-lo de modo ordenado. Né? O Nigel Farage, né, o ex-líder do UKIP, né, um dos principais líderes do Brexit, e alguns integrantes do Partido Conservador também exigiram desculpas, disseram que ele foi mal educado, de que ele foi rude e tudo mais. E o Donald Tusk, que já se envolveu em diversas... já rebateu diversas vezes, né, declarações de líderes do Brexit. A mais famosa foi de quando o Boris Johnson, né, agora não lembro se foi o Boris Johnson ou se foi o Nigel Farage, comparou a União Europeia a um domínio maligno e autoritário como o da União Soviética. E o Donald Tusk é polonês e cresceu na Polônia sob influência soviética. Né? Ele nasceu em 57, né, pouco tempo depois da guerra, então ele viveu inclusive parte da sua vida adulta dentro da Polônia sob influência soviética, e ele disse exatamente isso: olha, entre eu e ele, quem viveu sob influência soviética fui eu, e ele não sabe do que ele está falando, está falando bobagem. Né? E finalmente, os casos de sarampo na Europa triplicaram esse ano. Essa foi a manchete. E aí, né, eu fui ver a matéria e tal, fui ler mais a fundo. O que acontece? Essa manchete, né, você pensa, casos de sarampo triplicaram, né? Parece que teve alguma grande epidemia. Né? Em 2017, nós tivemos 42 mortes de sarampo na Itália. Em 2018, foram 72 mortes. O que acontece? O segundo país com mais casos foi a Sérvia, com 5.000. Em terceiro lugar ficou a França, com 2.900. Em quarto lugar, a Itália, com 2.500. Só que esse número, ele vem do primeiro lugar, esse grande aumento. A Ucrânia, que teve mais de 53 mil casos. E aí, claro, né, quando você olha assim, números, né, alguns milhares de casos, né, de sarampo em algum lugar, pode até ser, não sei, movimento antivacina, alguma questão local... alguma falha num processo de vacinação, de campanha, mas eu fui ver porque a Ucrânia estava tendo esse problema. E, bizarramente, tá, fica a sugestão aí para os nossos ouvintes que sejam da área, talvez queiram falar um pouco mais sobre isso, possam falar um pouco mais sobre isso em suas respectivas mídias, né, os biólogos por aí, o pessoal do Dragões, talvez. O Dragões recentemente fez um episódio sobre vacina. A Ucrânia, ela está... desde meados de 2016, sem um ministro ou ministra da saúde. Porque a pessoa que foi apontada ministro da saúde é uma mulher chamada Ulana Suprum. Tá? E qual é o problema, né, disso? Ela nasceu em Detroit, de um pai dos Estados Unidos e uma mãe que para mim não ficou claro se a mãe dela era ucraniana ou filha de ucranianos. Assim, ela tem ascendência ucraniana, tá? Isso é fato. Só que ela nasceu nos Estados Unidos e ela se mudou para a Ucrânia apenas em 2013. Depois ela teve, inclusive, ela adquiriu dupla nacionalidade, só que por conta dessa questão de dupla nacionalidade, dela ter nascido nos Estados Unidos, ela ser casada com um cidadão dos Estados Unidos, inclusive, fez com que a nomeação dela como ministra virasse uma briga jurídica, virasse um imbróglio jurídico. Né? Porque aparentemente, pelas regras ucranianas, para você ser ministro na Ucrânia, você tem que ser um nacional ucraniano e ponto final. Né? Então, ela propôs diversas reformas, né, que inclusive estão indo para frente e tudo mais, só que os decretos que ela assina, os atos que ela assina, muitas vezes vão parar na justiça. E nisso, diversos medicamentos e diversas vacinas não foram distribuídas corretamente. O que aumentou aí de forma absurda os casos de sarampo dentro da Ucrânia.
eu também vi uma outra questão que é um dos componentes de algumas vacinas, tá? Não me pergunte, né, exatamente aqui, seria de procedência russa e parou de chegar na Ucrânia pós-crise da Crimeia, e aí os estoques ucranianos começaram a baixar. E isso fez com que, depois, né, vamos entrar no 5º ano pós-anexação da Crimeia já. 5 anos depois, a própria produção ucraniana, né, de produção e distribuição de algumas vacinas, estaria comprometida. Então, assim, no fundo, a lição aqui é, por conta de uma tosquice burocrática, tá? Por conta de tosquices e preciosismos burocráticos jurídicos, nós temos aí dezenas de milhares de crianças ucranianas que acabaram ficando sem a devida distribuição de vacinação, porque os produtos acabaram, inclusive, estragando, vencendo. Né? Então, assim, o desempenho dela tem sido... Né, até fazer esse programa, eu não sabia quem era a Ullana Suprum. Tá? Ela teve um TED, participou de um TED, participou de um painel na OMS, enfim. Ela tem uma atuação aparentemente muito elogiada. O problema não é ela. Tá? O problema é o restante, tá, das questões em relação a parlamento, a legislação ucraniana, que acaba tornando tudo isso muito complicado por conta dela ser nascida nos Estados Unidos. Tá? Mas, enfim, fechando aqui esse bloco da Europa, vamos tocar o barco.